Amigos, olha só, eu tenho um monte de vídeo que eu queria fazer para vocês aqui. E assim, se Deus quiser, eu vou fazer. E o Foca deixar, né? Se o Foca deixar também, eu vou fazer esses vídeos para vocês no decorrer da semana agora. Eu quero agradecer aqui a minha amiga Sandra Cossati, que deu essa dica aqui de colocar um estatutômetro. A gente vai colocar aqui todo o vídeo que a gente fizer. Vai estar aqui, ó, quantos sócios estatutários a gente tem e é atualizado de acordo com o site, ó. Você vai ver que vai atualizar, ó. Atualizou. 8.058 sócios, 4 horas da manhã. Então é isso. Muito obrigado, Sandra, por me dar essa dica aí, ó. Colocar um estatutômetro. Ô, Senhor, meu Deus, mata esse careca, mata. A gente vai falar aqui de uma coisa bem difícil de outro canal falar. Você não vai ver isso aqui em outro canal. Cara, o meu amigo Marcos Salles me mandou isso assim que saiu essa matéria. E ninguém falou sobre isso, cara. Ninguém. Fazer o quê, né? Só falam coisas ruins quando o Vasco está ruim e falam coisas boas quando o Vasco está bom. A maioria dos canais são assim. Não é o Vasco. São vocês. O pensamento deles são vocês. Eu nunca me importei com o pensamento de vocês, porque eu não me importo. Eu me importo com o Vasco, irmão. Eu me importo com o Vasco. Vou crescer? Não. Não. Vai passar 8 anos. Vou ter 50 mil inscritos? Não. Não. Vou ser igual o Carlinhos lá. Quase 10 anos de canal, não tem nem 50 mil inscritos. Fato. Foi isso que a gente escolheu, irmão. Você vê hoje o Leonardo Baran, tá aqui a capa dele, ó. Mudou tudo, chega amanhã. E olha o título do vídeo dele. Reviravolta, Rodrigo Caetano chega amanhã. Vasco assina rescisão, proposta por Léo Jardim. 26 mil visualizações. 2,4 mil likes. Eu deixei um dislike lá, mãozinha preta, é claro. Mas qual a reviravolta? O Rodrigo Caetano chega amanhã onde? No Vasco? Não. Na CBF. Meu Deus do céu, cara. 26 mil visualizações. Tá lá. Quem tá lá, tá enganado? Não tá não, irmão. Não tá enganado não. Porque o cara mente o tempo inteiro. Mário Coelho, que foi desmentido pelo canal oficial do Vasco. Quem vai lá? Tá enganado? Não, não tá não. Vai porque quer, irmão. Vai porque gosta de ser enganado. Enfim, galera, vamos ver aí a matéria do site Josimar, antes que eu me estenda mais e mais e mais. Tamo junto, fui. Depois eu volto, hein? Forte abraço. Bom, vamos lá. Mais uma matéria aqui da revista Josimar. Roubo dos Estados Unidos. 2 de maio de 2025. Hoje são 17 de maio de 2025. 15 dias se passaram e eu duvido, eu faço um desafio aqui se alguém leu essa matéria. Não leu, porque não dá engajamento, irmão. O que dá engajamento é você ficar gritando, ficar esperneando, falar mal do Pedrinho quando tá todo mundo puto com o Pedrinho, falar bem do Pedrinho quando tá todo mundo bem com o Pedrinho. Mas veja se alguém falou isso pra vocês. No dia 2 de maio, quando saiu essa matéria, um amigo me mandou isso aqui e falou assim: careca, fala sobre isso. Eu esperei, porque eu quis ver se alguém iria falar sobre essa desgraça. Ninguém fala. Ninguém fala porque não dá engajamento. Dá engajamento, gritar, espernear quando o Vasco perde. Falar que tá tudo bem quando a torcida tá bem com o Pedrinho. Falar que tá tudo mal quando a torcida tá mal com o Pedrinho. A verdade é essa. O que importa não é o Vasco. O que importa são os vascaínos. Mas enfim, vamos lá. Vamos fazer o nosso papel aqui, que é sempre alertar. Roubo dos Estados Unidos. O que aconteceu com a 777 Partners? A empresa ainda existe. Embora seu site tenha saído do ar, eles estejam perdendo processos judiciais e um ex-funcionário tem testemunhado sob juramento acusando-os de roubar 350 milhões de dólares. Eles ainda existem. Agora, um dos seus credores quer contar a história deles. Por Felipe Auclair e Paul Brown, mais uma vez. O site oficial da 777 Partners saiu do ar em 27 de março. E embora isso já tenha acontecido antes, desta vez não parece que vai voltar. A problemática empresa de investimentos de Miami vem morrendo lentamente.
desde que não conseguiu concluir a compra pretendida do Everton, com o último prego em seu caixão sendo o processo explosivo movido pela Lindenhall Capital Partners, acusando a 777 Partners e seu principal financiador, a ACAP, de uma fraude de 609 milhões de dólares. Galera, se você não entender que a 777 Partners e a ACAP é uma coisa só, saia do vídeo, cara. Saia do vídeo. Não veja, não. Sério, não veja. Se você, até hoje, não entender que a 777 Partners é a mesma coisa que a ACAP, pode sair do vídeo. Sai do vídeo. Não veja, não. Não veja, não. Só vai confundir a tua cabeça mais ainda. Antigamente, o site da empresa alardeava com orgulho que possuía 60 empresas em diversos setores. Lembram do Carlos Osório dizendo que a 777 Partners era uma holding, né, que tinha ali um fundo de investimento que tinha mais de 50 bilhões de capitais investidos? É isso aí. Mas esses ativos foram em grande parte confiscados pela ACAP, liquidados discretamente, transferidos com pouco ou nenhum retorno ou colocados à venda. A empresa também foi despejada dos seus escritórios em Miami e Newport Beach e enfrentou um pedido de liquidação em Londres. Quanto ao site em si, Josimar apurou que tudo no registro do Sistema de Nomes de Domínio, DNS, foi aparentemente desativado ou excluído, exceto o suporte por e-mail. Um sinal que a empresa não planeja reativar o serviço. Está aqui o site da 777 Partners. Além disso, a 777 Partners não conseguiu pagar a folha de pagamento do mês passado, mês de abril, com alguns funcionários recebendo e outros não. E tanto a empresa de Miami quanto a ACAP continuam sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos por potenciais violações das leis de lavagem de dinheiro. No entanto, em meio a tudo isso, Josimar entende que Josh Vander tem dito a funcionários que não há nada com que se preocupar e que em um ano todos serão milionários. Vander e seu sócio Steven Pasco foram forçados a renunciar há muito tempo ao cargo de sócios-gerentes da empresa, que agora está nas mãos dos administradores B. Riley, mas a dupla mantém suas participações acionárias. Contas. A alegação de Vander é um tanto exagerada, considerando o buraco em que sua empresa se encontra, principalmente considerando o quanto ela vem perdendo nos tribunais. Por exemplo, em um julgamento sumário final em 17 de março, a empresa foi condenada a pagar $807.671 em danos e juros ao proprietário do Boca Raton Beach Club Resort, onde costumavam realizar um retiro de investimentos anual, por contas não pagas relacionadas ao seu encontro de janeiro de 2023. Além disso, o tribunal emitiu uma ordem de penhora contra as contas bancárias da 777 Partners no City National Bank of Florida e no Goldman Sachs. O senhor Goldman Sachs. Cara, assim, a gente lê textos aqui relacionados ao Vasco e a gente faz links. Goldman Sachs. Galera, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Mas assim, são coisas que você lê, irmão. Você lê e você linka. Eu tava pesquisando sobre a G5 Partners, a empresa que está fazendo o que a KPMG fez lá atrás, que é achar investidores para poder vender o Vasco. Vender, eu não sei o quê. Porque o Vasco não tem ações para serem vendidas. O Vasco tem 30% das ações, 10% estão penhoradas. O Vasco tem 20%. Vai vender o quê? Só pode vender 10%, porque 10%, legalmente, o Vasco não pode vender. Vai vender o quê? Está em litígio com a 777 Partners. Está na justiça. Está no tribunal dos Estados Unidos. Vai vender o quê? Mas tudo bem. Mas o Vasco contratou a G5 Partners para poder fazer o que a KPMG fez lá atrás, que é achar potenciais compradores. E aí você lê, né? Eu pesquisei e eu tô lendo agora Goldman Sachs, e aí eu faço um link
com a Goldman Sachs que o cofundador da G5 Partners, que o Vasco acabou de fechar contrato para vender a SAF do Vasco, para achar potenciais compradores para vender não sei o quê, o cofundador da G5 Partners, o Corrado Varoli, foi presidente da Goldman Sachs para a América Latina entre 1999 e 2006. É só um link, porque eu tenho que falar, irmão, faz parte. Pô, eu tenho que falar, tá linkado. Tá querendo dizer o quê, careca? Não tô querendo dizer nada, irmão. É que eu li agora Goldman Sachs e eu já li que o cofundador da G5 Partners, a empresa que o Vasco contratou para revender a SAF, foi presidente para a América Latina dessa mesma empresa. Só isso. O que significa que o dinheiro pode ser retirado diretamente dessas contas para quitar a dívida. Em um caso não relacionado, 3 funcionários proeminentes da 777 Partners, vejam isso, Juan Ciniegas, Jorge Beruf e Aaron Live, juntos moveram e venceram uma ação de quebra de contrato contra a empresa por falta de pagamento de benefícios devidos, totalizando 4.967.679,57 dólares. Ainda mais importante, a reconvenção colorida movida pela 777 Partners contra a Lindenhall, acusando o credor de contratar seu ex-chefe de TI para invadir seu escritório em Miami, a gente já leu sobre isso também, e roubar dados, foi voluntariamente rejeitada com preconceito em abril, após uma série de depoimentos prejudiciais. Um que se destaca é de Karen Gore, controladora contábil da subsidiária Sutton Park da 777 até julho do ano passado, que testemunhou sob juramento que, em sua opinião, Vander e Pasco roubaram pelo menos 350 milhões de dólares da Lindenhall. Questionada se havia alguma dúvida em sua mente de que esse era o caso, ela respondeu: "Não há dúvida em minha mente. O dinheiro emprestado da Lindenhall deveria ser usado para comprar recebíveis." Mas Gore testemunha: "Esse dinheiro nunca foi para essas carteiras para comprar. Foi direto da Sutton Park para 777. Isso respalda as alegações feitas pela Lindenhall em seu processo de fraude." Gore também testemunhou que a Sutton Park prometeu cerca de 300 milhões de dólares em ativos para Lindenhall, com garantia que nunca comprou em primeiro lugar e que Vander e Pasco fizeram isso conscientemente. Em outro depoimento, Mark Shapiro, da B. Riley, deixa claro que mantém a 777 Partners à tona. Em depoimento sob juramento prestado em 26 de março, Shapiro afirma: "A ACAP financia o negócio. O negócio financia a B. Riley e outros profissionais." Questionado sobre o que aconteceria se a ACAP parasse de financiar o negócio, Shapiro responde: "Não posso falar com uma hipótese." Isso é importante porque o árbitro, no caso Arciniegas, que decidiu a favor dos demandantes em janeiro, observou que, embora a 777 possa estar passando por dificuldades financeiras significativas, ela não entrou com pedido de proteção contra a falência e continua a operar, financiando a folha de pagamento e outras despesas por meio de empréstimos de seu credor principal. O credor em questão, é claro, é a ACAP, que, de acordo com o Departamento de Seguros de Utah, continuou a financiar a 777 Partners em violação a uma ordem de supervisão que o regulador havia imposto a ela. Porque a ACAP, cujo envolvimento com a empresa de Vander colocou em risco os investimentos de milhares de aposentados e famílias enlutadas, faria isso? Cara, 777 é a ACAP. Simples. Shapiro testemunhou que suas conversas com o presidente da ACAP, Kenneth King, são principalmente relacionadas a dinheiro. Como qualquer credor sênior, ele busca financiar o mínimo possível. Olha isso, cara. Olha isso, galera. Olha isso. Shapiro testemunhou. Shapiro é da B. Riley. Mark Shapiro, da B. Riley.
Shapiro testemunhou que suas conversas com o presidente da ACAP, Kenneth King, são principalmente relacionadas a dinheiro. Como qualquer credor sênior, ele busca financiar o mínimo possível. Amigos, isso aí é uma das coisas que eu falo. Se o Vasco não tivesse entrado com ação contra a ACAP, tivesse esperado o aporte, eles não iriam aportar. Não iriam. É isso que os credores sênior fazem. Você lhes dá um orçamento e eles querem que você o supere. Minhas conversas com Kenny são principalmente sobre o financiamento da folha de pagamento, o financiamento de despesas e, como eu disse, ele tentando entender como estamos nos desfazendo dos negócios. Se King está agindo apenas como um credor sênior ou como afirma Lindenhall, uma figura do Mágico de Oz, manipulando os cordões e controlando secretamente a 777 Pertines das sombras como membro do seu comitê diretor, será uma questão para os tribunais decidirem. Aqui está o depoimento do Shapiro que ele falou aí, que a gente acabou de ler. Credores podem estar de olho no que restou da 777 Pertines, mas aqueles que foram à justiça representam apenas uma pequena fração do total de pessoas que alegam ter dinheiro a receber da empresa. Josimar foi informado de casos envolvendo agentes de jogadores de futebol que não receberam suas comissões, intermediários que facilitaram a compra de pelo menos 2 dos antigos clubes de futebol da 777 e ainda não receberam dinheiro, e fornecedores de várias subsidiárias cujas contas não foram pagas. Entendam. 777 é a ACAP. Um desses credores, cuja experiência ilustra como a empresa opera atualmente, concordou em compartilhar sua história com Josimar. A Red Strike, uma consultoria multinacional com sede no Reino Unido, mas conhecida por seu trabalho no mundo da Fórmula 1, que também atua no futebol e em outros esportes. A 777 Pertines exigiu seu logotipo em um deck de apresentação, alardeando seu crescimento fenomenal, produzido para um retiro de investimentos em fevereiro de 2022 em Orlando. Aqui está a apresentação da 777 Pertines que a gente acabou de ler. Ô senhor! Fanatics, Ata Football, London Lions, 1190 Sport, Flair, Bonanza, meu senhor! Isso aqui eles colocaram aqui, ó, num deck de apresentação, alardeando seu crescimento fenomenal. Aonde? No mundo da Fórmula 1. O problema é que a Red Strike nunca foi realmente uma empresa da 777 Pertines. Ou será que foi? No verão de 2020, a Red Strike, que já estava no mercado há 6 anos, buscava financiar um projeto de Fórmula 1 e entrou em contato com a 777 Pertines por meio de uma conexão comercial mútua. A C19 suspendeu o projeto, mas as negociações foram retomadas um ano depois, quando Vander enviou um e-mail à empresa britânica por iniciativa própria, oferecendo um termo de compromisso para a compra de 75% do negócio. A Red Strike concordou com a venda e ambas as partes assinaram um acordo de Heads of Terms em outubro de 2021, finalizado em junho de 2022. Josimar teve acesso à extensa documentação das negociações entre as duas partes ao longo do relacionamento. Enquanto isso, desde que o acordo foi fechado no final de 2021, a Red Strike aceitou negociar como uma empresa do portfólio da 777. Fechou o negócio, eu faço parte do seu portfólio. Acreditando que uma vez que os termos de uso haviam sido assinados e o próprio Vander havia iniciado a negociação, a venda estava definitivamente em andamento e que a formalização da venda era apenas uma questão de tempo. Eles participaram da retirada de investimentos mencionada acima, sendo apresentados como a equipe de automobilismo da 777 Pertines. Olha isso, senhor, meu Deus do céu. Um mês depois, em 17 de março de 2022, uma nova entidade chamada Red Strike Pertines foi constituída no Reino Unido, com um único acionista, Josh Vander. Oh, meu Deus do céu! Eles fazem isso, cara, com todas as empresas que eles compram.
Exemplo, 777 Carioca LLC. 600 Partners, Sevillistas Unidos, ô senhor. De acordo com termos de usos acordados, os contratos de serviços foram assinados pela alta administração da Red Strike em julho de 2022, após o advogado da 777 Partners, Norton Rose, informá-los de que o contrato de venda concluído havia sido assinado por Vander. Mas nenhum contrato de venda assinado foi enviado ao Red Strike Group. Oh, meu Deus! É ele no golpe. Eles também foram informados de que a transferência de fundos para a compra de seus negócios era iminente, mas esses fundos nunca chegaram à sua conta bancária, apesar das repetidas garantias de que chegariam, como atesta essa mensagem de WhatsApp enviada pelo próprio Josh Vander a um executivo da Red Strike em dezembro de 2022. O dinheiro em questão é o dinheiro devido pela 777 Partners pela compra do Red Strike Group. Aqui está o WhatsApp que o próprio Josh Craig Vander mandou para um executivo da Red Strike. Cara, eu não sei muito inglês não, mas eu acho que eu consigo. Eu estou trabalhando para te dar seu dinheiro, não precisa me ligar. Você terá ele na segunda-feira. Estou focado lutando contra 100... Caralho. Estou focado lutando contra 100 incêndios agora mesmo. O que cara tem a ver com isso, irmão? Dá o dinheiro do cara, parceiro. Puta, que cara de pau, irmão. Ô, senhor. Estou trabalhando para dar seu dinheiro. Não precisa me ligar. Você terá na segunda-feira. Estou focado apagando 1000 incêndios agora mesmo. Puta que pariu. Eu acho que é isso, eu acho. Deixa seu comentário aí. A Red Strike estava agora em uma posição insustentável. Não conseguia fechar nenhum negócio, pois havia se tornado, em teoria, parte do portfólio 777. E agora seu banco no Reino Unido fechava suas contas comerciais, já que sua licença não permitia que tivessem a clientela de seu novo dono, ô senhor, um cidadão americano. Josh é um homem de palavra. Apesar disso, a Red Strike continuou atuando como uma empresa da 777 Partners de boa fé. Como eles tinham o mandato das organizações do GP da África do Sul, eles ofereceram à empresa de Miami, a 777, uma maneira de entrar no mundo da Fórmula 1. Esta foi uma oportunidade que Vander ficou feliz em aproveitar, mesmo que nada pareça ter saído dela no final. Aaron Leave, diretor da equipe de liderança da 777, foi enviado para a África do Sul. Vander também foi para lá depois, como é demonstrado por um acordo interno assinado em dezembro de 2022 pelo Red Strike Group e 777 Partners, representado por Levi, que Josimar viu. As duas partes iriam trabalhar juntas e usar seus melhores esforços para finalizar a formação e conclusão da joint venture, fazer o investimento acordado sob acordo de subscrição e acionistas e concluir todos os documentos até 23 de dezembro de 2022. Mas a cada dia que passava, sem que viesse sinal de um contrato assinado ou de um pagamento, a suspeita da administração da Red Strike de que a 777 Partners estava interessada apenas em usar seu nome, logotipo, contatos e reputação para entrar nas corridas de Grand Prix cresceu e se tornou quase uma certeza. Em março de 2023, em uma teleconferência com a presença da diretoria da Red Strike e de 5 executivos da 777 Partners, incluindo Levi Tyler, filho de Steven Pasco, Levi ainda prometeu que seus sócios britânicos seriam cuidados. Josh é um homem de palavra, disse ele. Os termos não mudaram em relação ao acordo original. E é verdade que Vander estava mais comprometido do que nunca, embora talvez não com o que seus sócios britânicos tinham em mente. 3 meses antes, ele havia pago uma conta de impostos de 239 mil libras da Red Strike do Reino Unido, com dinheiro vindo do fundo fiduciário de sua filha. Uma atitude bastante incomum, da qual, no entanto, ele se gabou em particular em um outro retiro da 777 Partners em Boca Raton, em janeiro de 2023. A 777 era o cuco no ninho.
Apesar das promessas repetidas quase semanalmente, o dinheiro continuava sem chegar. Os alarmes soavam cada vez mais alto, especialmente agora que a mídia, incluindo Josimar, puta que pariu, obrigado Josimar, começara a noticiar a situação financeira catastrófica, os métodos questionáveis e os processos judiciais em que a 777 Partners estava envolvida. Após meses de idas e vindas, garantias vazias e silêncio ocasional, os proprietários originais da Red Strike optaram por reduzir suas perdas e buscaram um acordo. Em 30 de maio de 2024, enviaram por e-mail uma fatura referente a horas e despesas ao diretor financeiro da 777 Partners no Reino Unido, Kate Steele. Em seguida, enviaram um lembrete. Ambos os e-mails foram ignorados. O valor que a Red Strike pedia, 1,5 milhões de libras esterlinas, representava apenas uma fração do preço que, segundo a Red Strike, havia sido oferecido pelo próprio Vander quando sua empresa foi vendida para a 777 Partners, 10 milhões de libras esterlinas por 75% do capital, e deveria ter sido troco para um fundo de investimento que alegava administrar bilhões de dólares. Ô Senhor, Carlos Osório, seu maldito! A esperança aumentou quando Steele finalmente reconheceu as demandas deles em agosto e os informou que a pessoa com quem deveriam entrar em contato era Ian Ratney, CEO da B. Riley Advisory Service, que havia sido chamado para cuidar do Império 777 em ruínas, e a quem a Red Strike foi informada de que agora o administrava. Assim, no início de setembro de 2024, Ratner também recebeu uma cópia da fatura e outra, novamente, nenhuma resposta. Então, do nada, em 20 de setembro de 2024, a administradora de contas a pagar da 777 Partners, Jenny Zukowski, enviou um e-mail que reacendeu as esperanças da Red Strike. Esta fatura da Red Strike, em anexo, foi encaminhada para nós, escreveu ela, para que possamos processá-la. Forneça um formulário W8 de 2021. Além disso, os dados bancários em papel timbrado são obrigatórios. Por favor, envie-o também. A Red Strike seguiu as instruções, mas nenhum pagamento foi recebido, e assim o ciclo de e-mails sem resposta recomeçou. Um executivo da Red Strike conseguiu falar com Ian Ratner por telefone em meados de outubro e foi informado de que as consultas deveriam ser direcionadas à irmã de Josh Vander, a Molly, e ao conselheiro-geral da 777 Partners, Christopher O'Reilly. Mas não era B. Riley quem deveria comandar tudo? Não era o que Kate Steele havia dito? Cessar e desistir. Red Strike lembrou Ratner disso. A resposta de Ratner foi encaminhar o e-mail para Molly Vander, que respondeu com a seguinte mensagem. 777, a irmã do Josh, exige que você cesse e desista de todas essas comunicações imediatamente. Como você e seus colegas bem sabem, a 777 sempre contestou essas faturas ou qualquer responsabilidade relacionadas a elas. Todos os direitos e recursos legais e de equidade são aqui reservados. Decidam-se conforme necessário. Oh, meu Deus do céu, que empresa muquirana, irmão. Na moral. Foda-se. Quem cai nesse golpe aí tem mais a que se fuder mesmo. Red Strike perguntou-lhe em que se basearia suas alegações. Desta vez, não houve resposta. Diversas tentativas foram feitas para que Ratner se envolvesse. Um desses e-mails, enviado em dezembro de 2024, dizia: perdemos toda a confiança na sua equipe executiva da 777 e estamos justificadamente alarmados ao saber que membros dessa equipe estão atualmente sob investigação do FBI, FBI, e de outras entidades governamentais por diversas alegações, incluindo fraude. Considerando que a B. Riley é responsável pela gestão dos negócios da 777, continuaremos a encaminhar nossas solicitações a você
e esperamos que sejam tratados de forma profissional. Ratner não respondeu, nem respondeu a Josimar quando contamos em 2 ocasiões distintas, mas o advogado da 777, Christopher O'Reilly, respondeu por ele, exigindo que a Red Strike parasse de tentar contatá-lo, ou então, e negando que a fatura que o próprio departamento financeiro da 777 havia processado com prazer tivesse qualquer valor. Não está claro por que tal fatura foi emitida, escreveu O'Reilly, aparentemente para custos pessoal, que remontam a 3 anos, para um trabalho alegadamente realizado em benefício da 777 de forma independente. Que eu saiba, a 777, sua empresa, não possui contrato de prestação de serviço. Se houver tal contrato, não temos conhecimento de nenhum e não acreditamos que exista. Por favor, forneça uma cópia para fundamentar suas alegações. Portanto, está perfeitamente claro que a 777 contesta essa fatura e qualquer outra fatura que você e sua empresa alegaram ter sido devida no passado. A despedida foi palavra por palavra a mesma que Molly Wander, irmã do Josh Craig Wander, havia usado 2 meses antes. A 777 reserva todos os direitos e recursos legais e de equidade. Governai-vos conformemente. Tá aqui, ó. Cara, tá tudo documentado, tem e-mail, tem a porra toda. A Red Strike ainda aguarda o dinheiro e a esperança de que algum dia eu receba diminui ainda mais. A 777 e a B. Riley estão em completo silêncio desde fevereiro. Uma ação judicial foi considerada, mas a Red Strike ainda não tem certeza sobre qual entidade precisa processar. Há um final para essa história. Um executivo da Red Strike que visitou Kate Stelly no escritório da 777 em Mayfair, no outono de 2024, descreveu uma cena de desolação para Josimar. Ninguém por perto, nenhuma luz acesa, plantas morrendo, nenhum café para a máquina, nem mesmo um pacote de PG Tips para fazer um café rápido. Uma semana depois, Steele deixou o escritório para se instalar em um espaço compartilhado. A 777 Purchase não existe mais, mas o fantasma continua vivo. A 777 Purchase contesta as alegações de roubo, mas admite que deve dinheiro a Lindenhall. Ian Ratner, da B. Riley, e Christopher O'Reilly, da 777 Purchase, foram contatados pelo Josimar para comentar, mas não responderam dentro do prazo estipulado. Atualizar. Em um novo processo judicial apresentado em 1º de maio, agora, a 777 Purchase e a ICAP são acusadas de violar uma liminar judicial em relação à venda do Everton em dezembro de 2024. Essa é a parte mais importante desse vídeo aqui para vocês. Olha isso, cara. A 777 nunca foi dona do Everton. Nunca foi dona. Tentaram comprar e injetaram dinheiro. Nunca foi dona do Everton. Para recapitular, a Lindenhall obteve uma liminar em julho passado contra a dissipação de ativos abaixo do valor justo pela 777 Purchase, como parte do caso de fraude apresentado ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos, no Distrito Sul de Nova York. Todos os ativos da 777, incluído o Vasco, fazem parte disso, querendo você ou não. Várias transferências de ativos ocorreram desde então, conforme descrito acima neste artigo. No entanto, a Lindenhall alega que 2 delas violaram sua liminar e, por isso, quer que a 777 Purchase e a ACAP sejam consideradas em desacato ao tribunal e multadas em um total de $25 mil por dia. A primeira envolve a aquisição do Everton pelo Fredkin Group, TFG, que resultou na liquidação de empréstimos no valor de cerca de $201 milhões feitos ao clube pela ACAP, por meio de uma subsidiária da 777 Purchase chamada Nutmeg, a mesma empresa que está aí, ó, comandando todos os outros clubes da 777, incluindo o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vejam que aqui sempre tem ACAP, sempre é por intermédio,
sempre é feito pela ACAP. Não tem 777 Partners. Quando a 777 Partners comprou o Vasco, já era ACAP, tá, galera? Entenda isso, pelo amor de Deus. Em troca, Josemar informou que a ACAP recebeu um pagamento de 600 milhões de libras do TFG e 130 milhões de libras em ações preferenciais do Everton, além de garantias que, se convertidas, lhe dariam uma participação de 10% no clube. Quem recebeu? A ACAP. Quem estava negociando com o Everton? A 777. Quem colocou dinheiro no Everton? A 777. Mas quem bancou? A ACAP. E quem recebeu? A ACAP. A acusação de Linderholm é que, meses antes disso, em abril de 2024, a Nutmeg transferiu o empréstimo do Everton para a ACAP sem contrapartida. Em junho, a ACAP assumiu o controle da Nutmeg, evitando transferir seu patrimônio e, finalmente, em dezembro, a ACAP reduziu a dívida devida pela Nutmeg. O documento da empresa afirma que a ACAP monetizou esse empréstimo para si mesma e que, embora a ACAP posteriormente tenha reduzido a dívida devida à ACAP pela Nutmeg para criar a aparência de contrapartida, a 777 Partners não tem ideia se a redução da dívida constituiu uma contrapartida justa pelo recebível da qual a ACAP lucrou. Em conclusão, os advogados da Linderholm escreveram: a ACAP saqueou o cofre, enquanto a 777 Partners, que garantia o dinheiro de Linderholm, fez vista grossa. Linderholm chama isso de uma transação privilegiada típica de um livro didático. Cara, teve youtuber de Vasco, pelo amor de Deus, cara. Teve youtuber de Vasco dizendo o seguinte, e a gente sabe disso há anos aqui, cara. A gente faz isso aqui há sei lá quantos anos. E teve youtuber de Vasco dizendo o seguinte: a 777 não é dona do Vasco. Quem é dona agora é a Nutmeg Futebol Group e entregar o Vasco da Gama e todos os outros clubes, Genoa, Standard Liège, Red Star, Melbourne Victor e Hertha Berlim, para a Nutmeg Acquisitions. Hoje, quem controla o Vasco da Gama, meu amigo torcedor, não é mais a 777. Hoje, em uma cartada de mestre do grupo norte-americano, ao lado do escritório da Riley B, como Home Glass, o grande nome desse projeto, entregou o grupo norte-americano, no caso relacionado ao futebol, a Nutmeg Acquisitions. Essa é a informação que nós tivemos. Meu Deus, a Nutmeg é uma empresa da 777, seu imbecil! Puta que pariu! A segunda suposta violação envolve a transferência de uma empresa britânica chamada Transatlantic Lifetime Mortgage, TAM, da 777 Partners para Kenneth King da ACAP em julho de 2024. A Linderholm alega que a 777 Partners recebeu um adiantamento em dinheiro de 2 a 3 milhões de dólares por essa empresa, apesar de estimar seu valor entre 250 e 300 milhões de dólares. Segundo a Linderholm, esse adiantamento foi prontamente gasto pela 777 Partners em despesas operacionais. O dinheiro caiu, já gastou. E nenhum preço real de compra da TAM jamais foi calculado. Como resultado, Linderholm quer que a 777, ACAP e King sejam considerados em desacato e sancionados pelo tribunal. Sua demanda é uma multa de 25 mil dólares por dia a partir da data da transferência da TAM, 8 de julho, e outros 25 mil dólares por dia a partir da data da transação com o Everton, 18 de dezembro. Irmão, Jesus amado, é muita grana, cara. Bom, aqui são os asteriscos, galera. Alguma correção ao texto, ou algum aditivo. Eu já tô cansado pra caramba, já li muito aqui. Quase 40, mais de 40 minutos aí de vídeo. Mas enfim, é isso, galera. Descansar um pouco agora. Tamo junto, valeu. Forte abraço, fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.